Livro de Oséias, Introdução. Neste livro de Oséias, vemos nos seus 14 capítulos uma tipologia ou simbologia de 6 povos, mais um que é citado em apenas um versículo. Dos 6 povos, buscando uma interpretação simbólica, fique bem claro, uma interpretação simbólica conforme os grupos religiosos na nação brasileira. Aqui nós queremos filtrar apenas o conteúdo para entender a quantidade de religiões na nação brasileira. Com isso, o Judá tem-se uma interpretação dos cristãos evangélicos e protestantes e judeus messiânicos, que creem que Jesus é o Messias. Já para Israel, vemos nessa interpretação uma colocação para os cristãos católicos, pois a semelhança com o pecado de Israel na época é muito próxima. E Efraim também a semelhança do pecado que a tribo de Efraim levou para Israel, ou seja, contaminava-se, Israel com aquele pecado da idolatria e algumas doutrinas de reencarnação também. Por isso, Efraim, nesse estudo de simbologia do livro de Oséias, entenderemos por os espíritas que confessam a Jesus Cristo, mas que não o têm como único Senhor e Salvador. Embora acreditam na revelação bíblica, buscam fazer o bem, mas ainda confundem, a reencarnação ou a doutrina dos espíritos, porque Jesus ressuscitou ao 3º dia. E, como sabemos na palavra do Senhor, não há comunhão entre a ressurreição e a reencarnação, bem como não há comunhão entre a luz e as trevas. Já dos 3 povos pagãos, vemos Samaria nesta simbologia da introdução desse estudo para os maçons e seitas ocultas de forma geral, que também praticam o bem, estudam a Bíblia, a palavra de Deus, mas só que misturam coisas ocultas, coisas que dão interpretação a misturar, fazer uma mistura entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. Portanto, no verso 7, versículo 1, que é um verso chave para se entender esse estudo de simbologia, lá Deus fala que, sarando ele Israel, descobrir-se-á o pecado de Efraim e as maldades de Samaria. Pela multiplicação dos seus comércios, Deus enquadra até como roubo. E o próprio Egito, falando-se com relação à reencarnação. As diversas religiões em nosso país, bem como no mundo, que creem na reencarnação e não, na ressurreição. E doutrina, além de doutrinas, de ET, e de coisas que a idolatria está querendo trazer para dentro das igrejas do corpo de Cristo, com doutrinas de ET, de outros planetas e outra sorte a mais. A Síria, vemos aí diversas doutrinas de nova era, diversas doutrinas humanas, filosofias, enfim, são inúmeros os estudos humanos que a gente pode se enquadrar nessa questão, bem como as leituras de cartomante, vidência, doutrinas de nova era com relação ao esoterismo, as cartas de tarô, astrologia, que hoje é colocada alguns pontos, não estou citando todo o ponto da astrologia, mas uma maioria é usado como foco de distrair a pessoa, ao invés de confiar no Deus vivo, confiar na sorte, confiar em doutrinas que são heresias conforme a palavra do Deus vivo, a Bíblia Sagrada. E o 7º povo ou tribo
de Israel, né, que fala a respeito de Benjamim, que é citado apenas no capítulo 5, verso 8. Tocai a buzina no Brasil e tocai a trombeta em Sião. Gritai altamente entre as nações, após ti, ó Benjamim. Shalom Adonai, e façam um bom estudo deste livro de Oséias. Capítulo 8. O castigo está próximo. Põe a trombeta à tua boca, ele vem como águia contra a casa do Senhor, porque traspassaram o meu concerto e se rebelaram contra a minha lei. E a mim clamarão: Deus meu, nós, Israel, te conhecemos. Israel rejeitou o bem, o inimigo persegui-lo-á. Eles fizeram reis, mas não por mim. Constituíram príncipe, mas eu não o soube. Sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. O teu bezerro, ó Samaria, foi rejeitado. A minha ira se acendeu contra eles. Até quando serão eles incapazes de alcançar a inocência? Porque isto é o mesmo de Israel. Um artífice o fez, e não é Deus, mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria. Porque semearam ventos e cegaram tormentas, não há seara, e a erva não há seara, a erva não dará farinha. Se a der, tragá-la-ão os estrangeiros. Israel foi derrotado, agora está entre as nações como coisa em que ninguém tem prazer. Porque subiram a Assíria com jumentos montes. Por si só mercou Efraim amores. Todavia, ainda que eles merquem entre as nações, eu os congregarei. Já começaram a ser diminuídos por causa da carga do rei dos príncipes. Porque Efraim multiplicou os altares para pecar, teve altares para pecar. Escrevi para eles as grandezas da minha lei, mas isso é para eles como coisa estranha. Quanto aos sacrifícios dos meus dons, sacrificam carne e a comem, mas o Senhor não a aceitou. Agora se lembrará da sua injustiça e visitará os seus pecados. Eles voltarão para o Egito, porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios, e Judá multiplicou cidades fortes. Mas eu enviarei um fogo contra as suas cidades, e ele consumirá os seus palácios. Amados, este capítulo o Senhor fala acerca do castigo
devido à desobediência. Ou seja, no livro de 1 Samuel está escrito: é melhor obedecer do que sacrificar. Contudo, o povo de Israel preferiu fazer bezerro de ouro. E aqui, esse bezerro que fala o versículo 6 é alusão, parece ser uma alusão àquele bezerro pelo qual Jeroboão fez, e pelo qual a tribo de Dan foi excluída do Apocalipse. Contudo, Deus é um Deus de amor, piedoso, e a misericórdia dele alcança até 1000 gerações. Mas a justiça dele alcança bem como a sua ira, também alcança terceira e quarta geração daqueles que têm desobedecido os conselhos do Senhor. E vemos no versículo 10 que Deus diminui o seu povo por causa da desobediência, mas mesmo assim, por seu amor e por sua fidelidade, ele declara que reunirá, os remanescentes de Efraim. Ainda que rebeldes, ele tem compaixão deles e está esperando de braços abertos para que eles se arrependam e voltem para ele, voltem para Deus, que é o seu primeiro amor. Portanto, temos, no Brasil, na nossa nação, não uma ilustração de bezerro de ouro, mas temos várias ilustrações de poste-ídolos que são Baais. Temos a ilustração de postes ídolos que são figuras feitas de imagens cuja semelhança tem figura humana ou do que há em cima no céu. Mas o mandamento foi: não façais para si imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem nas águas debaixo da terra, e nem na terra. Portanto, temos que voltar para o primeiro amor. Essa é a ordenança do Senhor. Volta, Israel, volta, Brasil, para o seu primeiro amor, porque o justo juiz, que é nosso advogado, está às portas e breve ele virá. Capítulo 9. O pecado de Israel e a sua consequência. Não te alegres, ó Israel, até saltar como os povos, porque te fostes do teu Deus como uma meretriz, amastes a paga sobre todas as eiras de trigo. A eira e o lagar não os manterão, e o mosto lhes faltará. Na terra do Senhor não permanecerão, mas Efraim tornará ao Egito, e na Assíria comerão comida imunda. Não derramarão vinho perante o Senhor, nem as suas ofertas serão para ele suaves. Os seus sacrifícios para eles serão como
o pão de pranteadores. Todos os que dele comessem seriam imundos, porque o seu pão será para o seu apetite. Não entrará na casa do Senhor. Que fareis vós no dia da solenidade e no dia da festa do Senhor? Porque eis que eles se foram por causa da destruição, mas o Egito os recolherá, e Mênfis os sepultará. O desejável da sua prata, as urtigas o possuirão por herança. Espinhos haverá nas suas moradas. Chegaram os dias da retribuição. Israel o saberá. O profeta é um insensato. O homem de espírito é um louco, por causa da abundância da iniquidade. Também avultará o ódio. Efraim era vigia junto com o meu Deus, mas o profeta é como um laço de caçador de aves em todos os seus caminhos, um inimigo da casa do seu Deus. Muito profundamente se corromperam, como nos dias de Gibeá. Ele lembrar-se-á das suas injustiças, visitará os pecados deles. Achei Israel como uvas no deserto, vi a vossos pais, pois como a fruta temporã da figueira no seu princípio, mas eles foram para Baal-peor, e se congregaram a essa coisa vergonhosa, e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Quanto a Efraim, a sua glória como ave voará, não haverá nascimento, não haverá filho, nem concepção. Ainda que venham a criar seus filhos, eu os privarei deles, para que não fique nenhum homem, porque também ai deles quando deles me apartar. Efraim, assim como Vitiro, está plantado em um lugar deleitoso, mas Efraim levantará seus filhos, mas Efraim levará os seus filhos ao matadouro. Dá-lhes, ó Senhor, mas que lhes darás? Dá-lhes, ó Senhor, mas que lhe darás? Dá-lhes uma madre que aborte e seios secos. Toda a sua malícia se acha em Gilgal, porque ali os aborreci, por causa da maldade das suas obras, os lancei fora da minha casa, não os amarrei mais, não os amarei mais. Todos os seus príncipes são rebeldes. Efraim foi ferido, secou-se a sua raiz, não dão fruto. Sim, ainda que gerem, eu matarei os frutos desejáveis do seu ventre. O meu Deus os rejeitará, porque não o ouvem, e desocupados andarão entre as nações. Capítulo 10. Israel é uma vide frondosa, dá fruto para si mesmo, conforme a abundância do seu fruto. Assim multiplicou os seus altares,
conforme a bondade da terra. Assim fizeram boas estátuas. O seu coração está dividido. Por isso serão culpados. Cortará os seus altares e destruirá as estátuas. Certamente agora dirão: não temos rei, porque não tememos o Senhor. Que, pois, nos fará o rei? Multiplicaram palavras, jurando falsamente, fazendo um concerto. Por isso florescerá o juízo como erva peçonhenta nos regos dos campos. Os moradores de Samaria serão atemorizados pelo bezerro de Aven. Os moradores de Samaria serão atemorizados pelo bezerro de Bet-Aven, porquanto o seu povo se lamentará por causa dele, como também os seus sacerdotes que nele se alegravam, e por causa da sua glória que se apartou dela. Também a Assíria será levada como um presente ao rei Jarebe. Efraim ficará confuso, e Israel se envergonhará por causa do seu próprio conselho. O rei de Samaria será desfiado. O rei de Samaria será desfeito, como a espuma sobre a face da água, e os altos de Aven, pecado de Israel, serão destruídos. Espinhos e cardos crescerão, espinhos e cardos crescerão sobre os seus altares, e dirão aos montes: cobrimos-nos, e dirão aos montes: cobre-nos, e aos outeiros: cai sobre nós. Desde os dias de Gibeá pecastes, ó Israel. Ali permaneceram a peleja em Gibeá contra os filhos da perversidade, não os surpreenderá. A peleja em Gibeá contra os filhos da perversidade não os surpreenderá. Eu castigarei na medida do meu desejo, e congregar-se-ão contra eles os povos, quando os altos às suas transgressões, porque Efraim é uma bezerra domada, que significa que gosta de trilhar. Passei sobre a formosura do seu pescoço, farei cavalgar Efraim, Judá lavrará, Jacó lhe desfará os torrões. Oh, glória! A igreja desfará os torrões. Em nome de Jesus, Pai. Tu és santo. Serei para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor, até que venha e chova justiça sobre vós. Lavrastes a impiedade, cegastes a perversidade, e comestes o fruto da mentira, porque confiaste no teu caminho, na multidão dos teus valentes. Portanto, entre o teu povo se levantará um grande tumulto, e todas as tuas fortalezas serão destruídas.
Como Salmã destruiu a Bet-Arbel no dia da guerra, a mãe ali foi despedaçada com os filhos. Assim vos fará Betel por causa da vossa malícia. O rei de Israel de madrugada será totalmente destruído. Oh, amados, Santo, Santo é o nome do Senhor. Que dobrem, com certeza dobrarão, todo joelho se dobrará, porque está escrito isso no Santo Evangelho do Novo Testamento, carta de Hebreus ou de Romanos, salvo engano, Romanos 10. Por isso, queridos, vamos voltar para o Senhor enquanto há tempo, porque Isaías 55:6 diz: buscai o Senhor enquanto ele está perto, buscai o Senhor enquanto se pode achá-lo, ou seja, isto é, enquanto estamos vivos, porque somos pó. A nossa vida podemos morrer ao atravessar a rua, não sabemos, né, se vamos viver mais um dia, mais 10 anos, 50 anos ou mais 2 minutos. Por isso, há urgência de nos arrependermos e voltarmos para o Senhor, conforme dizem as Escrituras Sagradas, porque bem sabemos que as Escrituras Sagradas são como um tesouro, um mapa as Escrituras Sagradas, bem sabemos que são como mapa de um tesouro, que alguém achando vai em busca deste tesouro. Portanto, este tesouro é a vida eterna, e não há preço maior que possamos encontrar para ter essa dádiva, que é um dom pela graça incomparável do Senhor Jesus, que cravou na cruz todos os nossos pecados. A carta de condenação que existia não existe mais, porque Jesus comprou com o teu sangue todas as almas daqueles que estão destinados à vida eterna. Existem aqueles destinados para a vida e aqueles destinados para a morte eterna. Portanto, nós não podemos julgar quem é de Deus ou quem é do inimigo. A nossa missão é apenas amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Por isso, temos a urgência de assim o fazer. No capítulo 9, nós vemos no verso 6 que Mênfis sepultará todos os rebeldes, assim como o Egito os recolherá. Portanto, tenhamos um coração obediente e não fiquemos com o coração dividido, ou como crentes Raimundo, ou seja, um pé na igreja e um pé no mundo. Que nossa vida seja uma vida voltada de adoração ao Senhor em todo e qualquer lugar que nós podemos estar, tanto em casa, quanto no trabalho voluntário, quanto na dedicação, né, ao próximo, o amor ao próximo como a nós mesmos, e para que possamos ser achados dignos de receber esse tesouro maior, que é o dom gratuito dado por Deus, a nossa vida eterna, a nossa salvação. No verso 7 desse capítulo 9,
vemos que chegado já estão os dias de visitação e chegado já o dia de restituição. Portanto, o Senhor tem visitado a nossa nação de forma incomparável. Embora a nossa nação ainda, né, esteja cometendo, né, vários pecados descritos nesse livro de Oséias, não somente nesse livro de Oséias, né, mas como contra os princípios da lei do Senhor, que são coisas contaminadas desde a época, né, da Roma, da Inquisição romana, né, da ditadura romana, pois bem sabemos que vivemos dias em que estamos nos pés, em parte de barro, em parte de ferro. Portanto, temos que confiar no Senhor e estarmos cada vez mais em amor, buscar a união. É certo que o inimigo veio para roubar, matar e destruir, mas a missão de Jesus é ímpar e inconfundível. Por isso nós devemos esforçar, não desanimar, ainda que parece impossível, mas devemos crer que para nós é impossível, mas o nosso Deus, o Deus ao quem cremos e confiamos, é um Deus do impossível. Portanto, amados, eu tive o prazer, a grata oportunidade de comprar um livro, né, da editora Sara, onde o bispo Rodovalho, o apóstolo Rodovalho da Igreja Comunidade Sara Nossa Terra, teve a sabedoria de escrever com o título: Senhor, ajuda-me a crer. E a frase ênfase do livro é: ninguém o poderá derrotar, senão você mesmo. Portanto, isso está escrito, uma frase semelhante a isso lá em Romanos, salvo engano, no capítulo 8, verso 32, que diz: quem poderá nos deter? Nem potestade, nem anjos, nenhuma situação nos deterá, nos separará do amor de Cristo. Certa vez aprendi uma lição com minha filha, que até então tinha 9 anos, há 8 anos atrás. Hoje ela tem 17. Eu, declarando, cheio de soberba, esta frase, querendo dizer que ninguém poderia derrotar-me naquela época, porque eu estava de algum modo com a fé, crendo, com uma fé confiante em Deus. No entanto, eu declarei, perguntei para elas e falei, recitei esse versículo: quem poderá nos deter? E ela disse: Pai, nós mesmos. Falei: ô filha, parabéns, porque realmente, apesar de ter apenas 9 anos, amado, essa lição da frase-chave desse livro do bispo Rodovalho me ensinou quando eu estava movido de uma fé sobrenatural, mas também cego por uma soberba incomparável. E lembramos que Jesus declarou, os humildes serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Portanto, cabe a nós vigiarmos constantemente. Meu amado, no capítulo 10, vemos no versículo 2 que Deus não nos quer ver mais com o coração dividido. Ou servimos a Ele, ou servimos as dezenas de formas de servir a Baal, quer seja na idolatria, por imagens de escultura,
ou quer seja na idolatria, por amar alguma coisa a mais do que a Deus. Isso sabemos que pode ser um marido, uma esposa, um filho, uma filha, um carro, um ministério, um trabalho, né? Aprendi uma coisa com um ministro de louvor, Adriano, que aquilo foi tremendo, marcou muito. Certa vez eu estava cometendo um pecado de achar que um trabalho que eu estava fazendo parecia, né? Estava parecendo que eu estava colocando aquele trabalho como algo de vanglória no meu coração. E ao ouvir aquela frase, ele disse que Lúcifer, o maior pecado de Lúcifer não foi ele usurpar o trono de Deus, mas foi ele amar o trabalho dele mais do que amar o próprio Deus. Então eu achei interessante aquela frase, aquela colocação numa pregação dele, e eu busquei o arrependimento, dobrei o joelho e falei: Deus, me perdoa, me ensina a ter um coração como o de Davi, para que eu possa não amar aquilo que eu faço para ti, mas que eu possa amar a ti mais do que qualquer coisa neste mundo. Então, coração dividido é um pecado dos mais graves que podemos cometer. No capítulo 5, verso 8, no áudio anterior, a única referência que fala de Benjamim, da tribo de Benjamim, né, é com relação a tocar a buzina em Gibeá, que eu interpretei como tocar a buzina no Brasil, tocar a trombeta em Ramá, tocar a trombeta em Israel, e gritai altamente em Bet-Aven, ou gritar altamente entre as nações. Contudo, aqui nesse versículo 8 do capítulo 10, vemos uma certa explicação de maneira simbólica para essa questão Aven, pois assim diz no verso 8: e os altos de Aven, pecados de Israel, serão destruídos. Ou seja, lembramos que a tribo de Dan foi excluída dos 144.000 selados do Apocalipse por causa do pecado do bezerro de ouro, né? E Samaria, aqui nesse capítulo 10, tem uma carta de condenação para o Senhor, para eles, por causa justamente do bezerro de Samaria. E pode ser que, né, a localização geográfica de Aven seja em Samaria. E no caso aqui, analisando as três partes deste versículo 8, ainda dá, né, de forma indireta, uma interpretação com relação às nações. Por quê? Sabemos que na grande tribulação, todos aqueles que não foram alcançados na primeira ressurreição estarão sofrendo, né, os danos da ira do Senhor na grande tribulação. Por isso, eles clamarão a morte e não encontrarão a morte, e dirão aos montes, que é a parte C deste versículo 8, e dirão aos montes: cobre-nos, e aos outeiros: cai sobre nós. Portanto, isso não será apenas em Israel, ou apenas que é a primeira nação escolhida, né? E agora, pela misericórdia e a graça do Senhor, Ele alcançou a nossa nação. Primeiro, a igreja, né? Por esses 2000 anos.
e agora a nossa nação escondendo a igreja fora da vista da serpente, para que esta cumpra a sua missão final no fechar o plano da salvação. E com isso, em Mateus 21:43 diz: o evangelho do reino será tirado, né, do povo Israel, os judeus que rejeitaram a Jesus como Messias, e dado a outra nação para que dê fruto. E essa nação não é o Brasil, essa nação é a igreja, né? E o Brasil, na sua escolha, como um deserto preparado por Deus, aí sim encontramos, né, o segredo de Deus para a nossa nação, que ela foi escolhida por Deus para esconder, né, a igreja, e para que a igreja se reúna. Isso lá, salvo engano, isso nós podemos ver lá em Isaías, né, no versos 5 e 6, que lá fala que Jacó será ajuntado, mas Israel não se deixou ser ajuntado. O que isso quer dizer para nós hoje? É que a igreja, simbolizando Jacó, os remanescentes de Jacó, né, que é a igreja, serão reunidos. Contudo, os remanescentes de Efraim, que é a simbologia bíblica para Israel, não se deixarão ser ajuntados, ou seja, eles continuarão na sua rebeldia e continuarão esperando o Messias, né? Embora esses capítulos 9 e 10 sejam de pecado e castigo, e o pecado de Israel e a sua consequência, vemos, né, no finalzinho do capítulo 10 uma gloriosa promessa do Senhor, que viveremos em nossa nação, assim como o povo de Israel viveu lá na época do Israel físico. No versículo 14, podemos ver que a promessa que nos fala aqui é aquela em que o povo de Israel matou, na época, Jezabel. Não lembro agora o nome do rei, mas isso está lá, salvo engano, em 1 Reis, 1 ou 2 Reis. Isso está lá em 1 ou 2 Reis, em que vemos que a profecia se cumpriu na parte física, onde o sangue de Jezreel, que foi o primeiro filho de Oséias, foi vingado com a morte de Jezabel, aquela, né, salvo engano, esposa do rei Acabe, era uma feiticeira, né, e uma dominadora, um espelho para os profetas de Baal, aqueles que Elias os derrotou, né, naquele desafio entre Elias e os 450 profetas de Baal. No entanto, Jezabel, o sangue dela foi vingado entre os filhos de Israel, quando um dos reis foi lá e matou, né, a Jezabel. Um dos homens, né, levantado por Deus, foi lá, matou a Jezabel e toda a sua descendência. É o que se cumpriu no finalzinho do versículo 14. A mãe ali foi despedaçada com os filhos. Em nossa nação, isso acontecerá de uma forma simbólica, porque a mãe aqui em nossa nação simboliza essa entidade, né, que em Apocalipse 2:24 está descrito como profundezas ocultas de Satanás, pois é o mesmo espírito anticristo por trás de Jezabel, que estava por trás de Jezabel, está hoje por trás de toda a sorte de idolatria. E a principal entidade que
que controla esse espírito em nossa nação é o espírito que está por trás daquela imagem que provoca o ciúme de Deus, que está colocado no templo em Aparecida, né? Aparecida do Norte, né? Lá no Vale do Paraíba, em São Paulo, e de certa forma espalhado nos dezenas e milhares de templos consagrados a essa entidade em nossa nação. Portanto, quantos não são os que estão enganados e seduzidos, né, pela idolatria e estão tendo essa entidade como mãe, às vezes até de forma física, né? E sendo que, na verdade, o espírito que está por trás dessas entidades não tem nada a ver com Maria, né? Que lá no Evangelho de João, capítulo 19, né? Nos versículos de 19 a 26, está lá descrito acerca de que Jesus deu uma ordenança espiritual para o discípulo amado, para esse levar a mãe de Jesus para casa. No entanto, a religiosidade transformou esse ato simbólico, né, espiritual, tentou trazer para o plano físico algo que era espiritual. Portanto, eu já confessei no blog, né, em matéria escrita no meu blog, que eu tenho Maria como mãe espiritual, que ter Maria como mãe espiritual é seguir a quinta das 7 últimas palavras de Jesus, que foi dada ao discípulo amado: homem, eis aí tua mulher. E a mãe de Jesus foi dita: mulher, eis aí teu filho. E daquele momento em diante, em que Jesus lançou essa palavra, o discípulo amado levou Maria para casa, creio que com discernimento do Espírito Santo, não como mãe física, pois João não era filho de Maria, mas ele teve, né, uma adoção espiritual e não uma adoção carnal física, como é tentado se fazer, né, através da ditadura romana, com esse engano por gerações e gerações. Tem assolado nossa nação e várias nações no planeta Terra com esse engano anticristo espalhado por aí. Capítulo 11. A ingratidão de Israel, ameaças e promessas. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei para meu filho. Mas como os chamavam, assim se iam da sua face. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os pelos seus braços, mas não conheceram que eu os curava. Atraí-os cordas humanas, com cordas de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Não voltará para a terra do Egito, mas a Assíria será o seu rei, porque recusam converter-se, e cairá a espada sobre as suas cidades, e consumirá os seus ferrolhos, e os devorará por causa dos seus conselhos, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Bem me clamam
Bem que clamam ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Admá? Por-te-ia como Zeboim? Está mudado em mim o meu coração. Todos os meus pesares juntamente estão acesos. Não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti, e não entrarei na cidade. Andarão após o Senhor, ele bramará como leão, bramando ele, os filhos do ocidente tremerão. Tremendo virão como um passarinho, os do Egito, e como uma pomba, os da Assíria, e os farei habitar em suas casas, diz o Senhor. Efraim me cercou com mentira, e a casa de Israel com engano, mas Judá ainda dominará com Deus e com o Santo fiel. Oh, glória ao Senhor. Amados, que não cansemos de dar júbilo e ações de graças ao nosso Deus vivo, Criador, pois Ele é fiel e justo para nos resgatar. Neste capítulo, no verso 9, o peso da palavra do Senhor com relação a nós, seres humanos, vis e pecadores, pó, como declarou Jó, né? Viemos do ventre de nossa mãe, e nu voltaremos para o pó da terra. Por isso, amados, a soberania de Deus está declarada neste versículo, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Aí ele declara que ele não entrará na cidade, por causa da sua fidelidade e da sua misericórdia. Ele está dando tempo para que nós possamos nos arrepender e voltar para Ele, conforme dizem as Escrituras, conforme está escrito no original da sua santa palavra. E no verso 1, vemos uma colocação tremenda, para que possamos aprender a ter maturidade espiritual e que possamos, arrancar de nós toda a nossa soberba. Pois, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei para meu filho. Ou seja, a escolha, o chamado do Senhor para Abraão está resumida, no livro de Isaías, capítulo 41, verso 8. Embora seja um versículo pequeno, mas ali também, como nesse livro de Oséias, capítulo 5, verso 8, faz-se uma separação em 3 partes, parte A, B e C. Também lá no capítulo 41, 8 de Isaías, uma confirmação deste capítulo 11, verso 1, onde Deus, lá em Isaías, Deus fala: Israel, meu servo. Ou seja, aqui Deus chamou Israel do Egito para meu filho. Então, Israel é o filho da promessa, e Jacó, a quem escolhi. Ou seja,
a nós, né, da igreja, que não estávamos no plano original do Senhor. É lógico que pela onisciência, onipotência e onipresença dele, é certo que ele já sabia, né, dos acontecimentos. Por isso, o seu plano de resgate da salvação. Por isso ele, quando criou, na ordem da criação, ele nos fez não como robô, mas como seres que tivéssemos uma autoescolha, o livre-arbítrio, né? Com isso, ele, por seu amor infinito, nos resgatou, né, da toda sorte de engano. E a parte C daquele versículo 8 de Isaías 41 enquadra-se também nas nações, como enquadrou, né, Oséias 5:8. Semente de Abraão, amigo de Deus. Ou seja, Israel, Deus tem como filho. A igreja, Deus tem como a quem ele elegeu. E todas as nações, para ainda outros povos a serem alcançados, Deus tem como semente de Abraão, amigo de Deus. E uma promessa maravilhosa para o Senhor, né? Apesar de sermos pecadores e infiéis, ele nos ama e ele tem dado tempo para que possamos nos arrepender. E essa promessa vemos nesse capítulo 11, do verso 1 até o verso 9, onde ele diz, né, aqui ele nos fala do amor, do ensino e do resgate, né, acerca do plano de salvação. Ele nos recomenda que ele é quem nos cura, né, e não outra sorte de remédio. E também que o Egito e a Assíria, né, em nossa nação, simbolizado pelas doutrinas de reencarnação e doutrinas de nova era e espiritismo, né, toda sorte de coisas que levam fora da ressurreição. Então ele nos pede que tomemos cuidado e que nós possamos nos converter a ele, né, e sair destas doutrinas anticristo. São doutrinas que nos levarão, né, à morte eterna e à vergonha eterna. Portanto, o conselho dele para nós é que possamos olhar para a cruz para sermos curados, para termos o santo remédio que tanto a medicina, né, procura até hoje. Mas o santo remédio nada mais é do que a fé, pois sabemos que a fé é a certeza de coisas que nós não vemos e a convicção daquilo que nós esperamos ainda sem podermos ver, E com isso a medicina tenta, né, enganada por essas doutrinas de reencarnação, que são raízes, né, de Lúcifer, todas elas anticristo, ainda tenta por si só, né, a cura através, né, dos seus próprios dons e talentos. No entanto, existe a ciência boa, e dentro dessa ciência boa, misturada, né, está aí parte da ciência em que leva a desafiar o homem querendo brincar de ser Deus. Contudo, amados, lembremos do sangue precioso do Cordeiro. E uma das coisas boas, né,
que ainda é conflito na cristandade, que eu vejo como coisa boa, é acerca do estudo mais minucioso acerca do sangue, pois as testemunhas de Jeová, pelo princípio da palavra, pelo temor, amor e temor ao Criador, eles não doam sangue, porque Jesus deu lá na cruz do Calvário o sangue dele, né, que foi a vida dele, por amor de nós, e todos nós que cremos nele receberemos aqueles mesmos milagres que ele fez, que está escrito lá em Hebreus, no capítulo 13, verso 8, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Ou seja, se crermos, veremos a glória de Deus. E hoje em dia, como se multiplicou tanto a ciência, às vezes, amado, temos dificuldade de crer em Deus. Por quê? Nos foi inculcado, né, através de séculos, por gerações e gerações, nós fomos assolados em nossa mente e cauterizados em nossa mente de que o médico, tudo vem de Deus. É certo que tudo vem de Deus, mas nós temos que ter maturidade espiritual de discernir que o mesmo milagre que foi feito no passado, ele pode ser feito hoje. Nós só precisamos buscar de Deus o consolo, né, e o arrependimento sincero e genuíno, e pedir para Ele nos ajudar a crer, porque sem Deus, amado, sem fé, amados, é impossível agradar a Deus. Ou seja, a ordenança de Deus em Tiago, no capítulo 5, salvo engano, verso 14, é o quê? Está alguém entre vós doente? Chamai os presbíteros da igreja, este orará, e se ele tiver algum pecado, lhe será perdoado. E, além da oração, ele será ungido com o azeite da santa unção, que simboliza o Espírito Santo. Portanto, o que nós vemos, o que nos foi ensinado de geração a geração, quando alguém está doente, qual que é o primeiro socorro? Eu não posso querer me exaltar a explicar, porque não sou dono da verdade. E nenhum ser humano tem a resposta absoluta. Só Deus, só o Senhor, o Criador, Jesus, o Yash e Yeshua, na unidade com o Pai. No versículo 10, temos um ensinamento maravilhoso acerca de aprendermos a ler a Escritura Sagrada através das localizações geográficas. Ou seja, quando lemos a Bíblia, nós devemos nos imaginar sempre, ter em mente sempre o planeta Terra. E sempre que a gente quiser entender uma localização geográfica citada na Bíblia, nós temos que tirar por base que a lei, assim como diz lá em Deuteronômio 33:2, a lei vem de Sião, o Senhor vem de Sião, lá o Monte Santo, né, onde ele escolheu para morada sobre a terra. Existem dezenas de promessas e profecias acerca desse monte, Sião. Portanto, é de Sião que vem a lei, e não de Roma. Como que se nós estivéssemos fisicamente em Sião, e na hora de colocarmos as posições geográficas, o exemplo que fala na parte B deste versículo 10, os filhos do ocidente tremerão. Ou seja, quais são os países que estão a ocidente do Monte Sião? Não é isso? Dezenas e talvez até centenas de países, né? Porque estando lá em Sião, e imaginando que no planeta Terra, o que está acima da linha do Equador é norte e abaixo da linha do Equador é sul. Com isso,
nós devemos sempre nos imaginar posicionados, né, olhando para o norte, tem algumas profecias na palavra que o mal vem do norte. Vemos algumas profecias na Bíblia Sagrada falando de 4 ventos, 2 ventos bons e 2 ventos maus. E também que o mal vem do norte, ou seja, países no hemisfério norte que vemos também dezenas. Dentro desses países vemos o bem, da mesma forma que no sul também temos países, né, que lutam pelo bem e outros que os seus reis estão levados pela torpe ganância desse mundo. Por isso, com o egoísmo, né, o orgulho, acabam lutando com o mal. O Ocidente são todos esses países, inclusive as Américas, né, do Norte, Central e do Sul, e alguns países ali da própria Europa e da África. E estando a Oriente, ou seja, Ocidente é a posição Oeste e a posição Oriente é a posição Leste, que é a Ásia, a Índia e todos aqueles outros países a Nordeste ou a Sudeste do planeta Terra. Uma das maravilhosas promessas para a nossa nação é o que está descrito em Lucas 12, 54 e 55, onde Jesus, criticando os fariseus por não saberem discernir os tempos, ele fala acerca da chuva, né? Eles sabiam discernir quando ia chover, mas não sabiam discernir os tempos da Santa Palavra de Deus. E com isso, a administração é para os tempos finais, com relação a, no sentido físico, chuva, né, que para o sentido espiritual, chuva também é derramamento do Espírito Santo, bem como juízo, né, porque a chuva também, física, traz alagamento, traz estragos, né? Mas a chuva espiritual nos traz bênção, traz o Espírito Santo, o derramado Espírito Santo. E naqueles 2 versículos, Jesus diz: vós dizeis, quando vem o vento ocidental, haverá chuva, e quando assopra o vento sul, haverá calma ou paz. Portanto, o novo Pentecostes ocorrerá após o avivamento bíblico em nossa nação, e esse novo Pentecostes, creio eu, que durará por 3 anos e meio, que são os 42 meses da primeira tribulação, que acredito ser o tempo que a igreja terá como tempo final, né, para levar o evangelho do reino glorioso para os 4 cantos da terra. Capítulo 12. A controvérsia do Senhor com Judá e com Israel. Efraim se apacenta de vento e segue o vento leste. Todo o dia multiplica a mentira e a destruição, e fazem aliança com a Assíria, e o azeite se leva ao Egito. O Senhor também com Judá tem contenda, e castigará Jacó segundo os seus caminhos, segundo as suas obras, o recompensará. No ventre pegou o calcanhar de seu irmão, e pela sua força como príncipe se houve com Deus. Como príncipe lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe suplicou. Em Betel o achou, e ali falou conosco. Sim, com o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu memorial. Tu, pois, converte-te a teu Deus, guarda a beneficência e o juízo, e em teu Deus espera sempre. É um mercador, tem balança enganosa em sua mão. Ele ama a opressão, e diz Efraim: contudo, eu tenho me enriquecido, tenho adquirido para mim grandes bens em todo o meu trabalho. Não acharão em mim iniquidade alguma que seja pecado, mas eu sou o Senhor teu Deus. Desde a terra do Egito
eu ainda te farei habitar em tendas, como nos dias da reunião solene, e falarei aos profetas, e multiplicarei a visão, e pelo ministério dos profetas proporei símiles. Não é Gileade iniquidade? Pura vaidade eles são. Em Gilgal sacrificam bois. Os seus altares são como montões de pedras nos regos dos campos. Jacó fugiu para o campo da Síria. Síria, que tem uma referência também em hebraico de Arã. E Israel serviu por uma mulher, e por uma mulher guardou o gado. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito. Por um profeta foi ele guardado. Efraim muito amargosamente provocou a sua ira, portanto deixará ficar sobre ele o seu sangue, e o seu Senhor fará cair sobre ele o seu opróbrio. Oh, glória a Deus! Santo, santo, santo é o Senhor, amados. Portanto, o mistério da fé é crer que o Senhor assim o fará. Bom, como disse sobre o posicionamento geográfico na interpretação do versículo anterior, neste capítulo 12, verso 1, vemos também sobre posicionamento geográfico e a confirmação daquilo que, para muitos, eu tenho interpretado como loucura, ou seja, é impossível colocar as religiões de uma maneira simbólica no nosso país com relação aos 6 povos, né? 3 tribos de Israel e 3 povos pagãos, conforme na introdução desse livro de Oséias que você está vendo, tanto no vídeo 1 como no vídeo 2. E aqui no caso, nesse versículo 1, é colocado que Efraim apacenta o vento e cega o vento leste. Ou seja, ele está seguindo doutrinas vindo lá da Ásia, da Índia, onde é o berço, né, a origem da reencarnação. E do nosso lado, o Ocidente, né, o berço e a origem, a minha cultura é pouca, eu tenho pouco conhecimento sobre isso, mas eu sei que são os índios, indígenas, né? Eles acreditavam nos espíritas. Talvez seja da forma natural, né? Porque da forma natural cai-se no erro dos espíritos espiritualistas, na doutrina espiritualista, que é a mesma doutrina do engano lá do berço oriental. Com isso, com relação aos costumes incas, parece que volta para o Egito, a mesma doutrina relativamente do Egito, que leva para o Deus Sol, coisas assim, né? Este livro de Oséias tem um peso para cada povo e para cada grupo religioso dentro da nossa nação. Portanto, cabe a nós, reforçando o que já disse na introdução, na interpretação do verso anterior, cabe a nós amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como amamos a nós mesmos. Portanto, se amamos a nós mesmos como amamos ao próximo, nós não iremos julgar ao próximo. Às vezes, como já aconteceu comigo, eu tentando ajudar, orientar e falar acerca do bem e querendo dar um conselho, algumas pessoas interpretaram como juízo. Mas, amados, eu creio que eu pequei muito pela forma errada de se falar. Como estou me libertando aos poucos, né, dessa questão de falar, então eu pecava muito na forma de se expressar. Com isso, muitas das vezes, a gente vê hoje em dia que a maior dificuldade do ser humano é a comunicação. Uma das maiores dificuldades do ser humano é a comunicação. Por isso, nós pecamos muito, às vezes por mal interpretar e às vezes por não apresentar aquilo que a gente quer falar de bem para outra pessoa,
da forma correta, porque sabemos bem que na língua portuguesa a colocação da vírgula no lugar errado muda o contexto da interpretação da frase. Então, realmente a comunicação é uma arte e que nós cada vez mais nos esforçamos a estar aprendendo a arte de falar corretamente. No verso 7, temos aqui falando sobre mercadores e sobre balança enganosa. Ou seja, nós devemos ter o cuidado de comprar e vender sempre no preço justo, pois sabemos que muitas são as pessoas que, às vezes até mesmo dentro das igrejas cristãs, né, evangélicas, né, ou outras sortes de religiões, que a pessoa se justifica sendo o seu comércio ganha-pão, mas só que muitas das vezes compram um produto por R$1 e vendem por 3, 4. É preciso refletir com relação à prudência de Provérbios. Não seja demasiadamente justo e também não sejas tolo. Ou seja, balança enganosa é para o Senhor pecado, assim como o excesso de justiça, uma forma incorreta de se promover a justiça. Amados, no verso 10, vemos uma promessa maravilhosa do Senhor que, infelizmente, dentro do cristianismo hoje, muitos têm ainda dificuldade em acreditar, em confiar plenamente em Deus, porque é um sinal difícil. Realmente tem hora que, às vezes, parece que certos sinais em algumas igrejas, algumas religiões, são aqueles sinais onde Jeremias, no capítulo 10, salvo engano, no versículo 10, né, proíbe acerca da gente não crer em sinais vindos do céu. Mas aqui é o Santo Espírito de Deus inspirou o profeta Oséias a escrever este livro, e neste versículo diz: e falarei aos profetas. Temos milhares de profetas não somente em nossa nação, como nos 4 cantos da terra. E multiplicarei a visão. Quantos não são, né, os servos fiéis do Senhor Jesus dentro da nossa nação que têm dificuldade em acreditar, em crer que aquela visão que o apóstolo Leonídio teve no ano de 2002 foi em cumprimento de Daniel capítulo 12, verso 1. Ou seja, eles se justificam em não acreditar naquela visão por dizer que essa profecia Brasil é Israel, uma profecia que não tem fundamento bíblico. O vídeo, né, aquela visão através de um vídeo que vocês podem ver aqui no meu login do YouTube, né, aqui no Vande Sophie, você pode ver lá em meus vídeos que eu coloquei, né, quase todo aquele vídeo de 2 horas dividido em vários vídeos de 9 a 10 minutos. E também eu dividi partes por parte. Ou seja, em nossa nação existem 5 brechas espirituais. Naqueles vídeos você verá da primeira à 5ª porta. E lá também a introdução e também o trabalho que foi feito na China, o porquê a China. Isso porquê da China você pode ver na categoria Sinais Brasil é Israel. Neste meu login do YouTube, você pode ver um vídeo, né, que é um louvor do Michael W. Smith com relação a um novo aleluia. Ou seja, eu vejo uma semelhança muito próxima desse um novo aleluia com relação a aquele novo cântico que fala no Apocalipse, né? Os 144 mil selados, somente eles entenderão o novo cântico que será cantado no Apocalipse, né? E eu vejo uma simbologia curiosa com relação a essa profecia Brasil é Israel. Eu creio que estão discernindo e entendendo
essa visão, dada lá no ano de 2002, que você pode ver lá no vídeo, Nome Israel Escondido na Palavra Brasil. Tem 2 vídeos publicados no meu login a respeito da explicação da visão. E com isso, amados, vemos também que, pelo ministério dos profetas, Deus proporá símiles. Esta palavra símiles tem um significado bastante abrangedor. Portanto, mas algumas vezes ela pode se chamar por simplicidade, quando não há possibilidade de confusão ideológica. E outras vezes ela é usada para comparar 2 elementos que não pertencem à mesma categoria. Ou seja, para o nosso estudo, né, da Santa Palavra de Deus, vamos usar essa colocação. Por quê? Entre 2 categorias, aqui vamos pegar nessa divisão, né, em que eu coloquei a respeito dos 6 povos numa simbologia religiosas dentro do Brasil. Por quê? Vemos que dos 6 povos temos 2 categorias, ou seja, 3 tribos de Israel e 3 tribos de povos pagãos. Dentro das 3 tribos de Israel ainda temos 2 categorias, ou seja, Judá, e dentro das tribos de Israel ainda temos 2 categorias, ou seja, embora sejam 3 povos, temos a divisão entre Judá, né, que simboliza a igreja fiel através do corpo de Cristo, que permanece fiel à palavra original, à Bíblia original, por trás dos cristãos evangélicos, protestantes e judeus messiânicos. E na outra categoria, né, dentro das tribos de Israel, temos lá o próprio Israel, numa simbologia dos católicos, e o Efraim, numa simbologia dos espíritas, creem, né, e confessam a Jesus, de certa forma dizendo errônea, pois ainda dão brecha às interpretações da reencarnação. O Espírito Santo deixa de forma bem clara para nós a respeito dessa interpretação, repito, lá no capítulo 7, verso 1, onde se diz: sarando eu Israel, católicos, né, aqueles que ainda não se contaminaram com a idolatria, que é a carta de condenação lá de Apocalipse 2, do verso 18, 20, dos versos 18 a 24, e descobrir-se-á o pecado ou o erro de Efraim. O que é o erro de Efraim? Propriamente dito, crer na teoria, né, da reencarnação dos espíritos, uma vez que Jesus, ao 3º dia, ressuscitou, ele vive para sempre. Vamos confessar com certeza que ele ressuscitou, em nome de Jesus. Capítulo 13. O pecado de Israel e o seu castigo. Quando Efraim falava, Tremias foi exalçado em Israel, mas ele fez-se culpado em Baal e morreu. E agora multiplicaram pecados, e da sua prata fizeram uma imagem de fundição, ídolos segundo o seu entendimento, todos obras de artífices, dos quais dizem: os homens que sacrificam beijam os bezerros, por isso serão como a nuvem de manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa, como folhelho que a tempestade lança da eira, e como a fumaça da chaminé. Todavia, eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Eu te conheci no deserto, em terra seca. Depois, eles se fartaram em proporção
do seu pasto. Estando fartos, ensoberbeceu-se o seu coração. Por isso se esqueceram de mim. Serei, pois, para eles como o leão, e como leopardo espiarei no caminho. Como urso que tem perdido seus filhos, os encontrarei. Lhes romperei as teias do seu coração, e ali os devorarei como leão. As feras do campo os despedaçarão. Para a tua perda, ó Israel, te rebelastes contra mim, contra o teu ajudador. Onde está agora o teu rei? Para que te guarde em todas as tuas cidades? Teus juízes, dos quais dissestes, dá-me rei e príncipes. Dei-te um rei na minha ira, e te tirei no meu furor. A iniquidade de Efraim está atada, o seu pecado está armazenado. Dores de mulher de parto lhe virão. Ele é um filho insensato, porque é tempo e não será no lugar em que deve vir à luz. Eu os remirei da violência do inferno, e os resgatarei da morte. Onde está, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, onde está, ó inferno, a tua perdição? O arrependimento será escondido de meus olhos. Ainda que ele dê fruto entre os irmãos, virá o vento leste, vento do Senhor, subindo do deserto, e secar-se-á a sua nascente, e secar-se-á a sua fonte. Ele saqueará os tesouros de todos os vasos desejáveis. Samaria virá a ser deserta, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairão à espada, seus filhos serão despedaçados, e as suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio. Bem, amados, neste capítulo vemos o terrível castigo do Senhor, porque o povo se rebela contra ele, e é comum, vermos em alguns casos algumas igrejas vazias e as casas noturnas, os botequins, tudo lotado. Por quê? Deus ama a todos de forma incomparável, mas só que infelizmente, aí que a gente acaba até pensando naquele caso sobre o que Jesus falou, nascidos da carne e nascidos do Espírito. Se a gente for pensar nesses versos, nesse contexto, a gente vai evangelizar mais, A gente tem que discernir bem aquele propósito, aquela palavra, não lembro se é em Hebreus ou Romanos, que fala sobre a predestinação. E ela fala lá sobre muitos são predestinados, outros chamados e outros enviados. Ou seja, eu creio, numa interpretação dessa questão, que alguns são predestinados. Em que sentido? Assim como Moisés, alguns profetas, talvez Davi, tenha sido um dos predestinados. E com isso, eu creio que é uma minoria, talvez aquele corpo seleto entre os 5% dos que tem a excelência do Senhor. E ao mais, existe lá uma grande parte dos chamados, e a outra parte dos escolhidos ou enviados. No entanto, vemos um versículo, não sei se foi Jesus que falou de sua própria boca, mas que muitos são chamados e nem todos são escolhidos. Portanto, vemos aí a pregação do Evangelho para milhares e centenas. Só que, no entanto, muitos têm rejeitado essa maravilha que, pela graça redentora de Jesus, somente por crer que ele veio ao mundo, e todo aquele que acreditar nele não sofrerá o dano da segunda morte. Mas essas pessoas ainda insistem em acreditar
que a vida é só nessa terra e desprezam, né, o dom gratuito de Deus, que é a salvação, esse tesouro maior, né, que é passar a eternidade com a vida e não com a morte, a vergonha, o desprezo eterno. E fora, né, o risco de cair no lago de fogo, que será estreado por Lúcifer, que é o Satanás, o dragão, a besta e o falso profeta. Eles inaugurarão o lago de fogo e no dia da segunda ressurreição, então, irão experimentar do que está escrito em Apocalipse 2, 21, 8, que tem lá, salvo engano, 8 classes de que não herdarão a vida eterna, mas sim sofrerão o dano da segunda morte, que é a morte eterna, e em Daniel, no capítulo 12, verso 2, que fala que existe a primeira ressurreição para a vida e a segunda ressurreição para a morte e vergonha eterna. No verso 5 desse capítulo, tem uma colocação curiosa acerca do deserto. E diz assim: eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Ou seja, em Israel passou 40 anos no deserto, porque com 2 anos atravessaram o deserto, mas por causa da rebeldia, Deus pediu para que voltassem. E lá Deus os experimentou, os provou, até que fosse morta aquela geração de incrédulos, né? Dos 12 espias, somente 2, Josué e Caleb, creram, né, que Deus, se Deus fosse com eles, assim como nós, se crermos que se Deus é conosco, nós conseguiríamos vencer o mal que tenta nos arrastar, né, para irmos junto com ele, que já está condenado. Contudo, temos neste deserto, Brasil, uma simbologia, assim como o povo de Israel passou 40 anos naquele deserto físico, o nosso povo aqui no Brasil passou 40 anos num deserto espiritual, né, que Deus preparou para multiplicar, para ensinar, e aqui ele consolidar, né, a igreja fiel para cumprir o seu chamado, o seu propósito, sua missão, com aquele pacto com o Egito, que é o pacto com a morte, feito por JK. Você pode ver lá nos meus vídeos, na 5ª porta espiritual, que é Brasília, né, o pacto feito com a morte em Brasília. Pois todo dia 21 de abril, o sol passa no Egito, passa por um orifício na pirâmide e clareia lá a múmia do Akhenaton. No mesmo dia, 21 de abril, depois de passar por lá, ele passa pelo H do Congresso. Aqueles que forem adquirir o meu livro, vai ver o porquê que eu escrevo a palavra hoje com o H na cor marrom e o OJE na cor azul, pois a nossa liberdade está em discernir esta porta espiritual em Brasília. O H do Congresso tem uma simbologia da lei de Deus, ou seja, na Praça Três Poderes, esse que está ao centro simboliza o Pai, a lei do Deus Pai Criador. À esquerda está a justiça, que simboliza Jesus, o nosso advogado, que morreu na cruz por nós, para nos salvar, ser nosso advogado e nos justificar perante o Pai, quando somos remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro. E à direita temos o poder executivo, que tem a simbologia do Espírito Santo, que executa o consolo da igreja, que é a noiva fiel. Meus amados, verdadeiramente o Senhor nos escolheu para que possamos ser sal da terra e luz neste mundo sombrio, neste mundo de escuridão. Portanto, que possamos discernir e entender o nosso chamado, propósito e missão. Você que está me ouvindo, com certeza sabe que é um verdadeiro adorador e que você irá vencer, embora algumas
referência da palavra, a exemplo lá de Daniel, no capítulo 12, verso 7, lá dá-se a entender que a igreja vai ser derrotada pelo anticristo. Só que a igreja foi derrotada pelo anticristo em parte no passado. Existe a maravilhosa promessa do Senhor da igreja exaltada. Foi o que nós podemos ver no capítulo 11, dos versos 1 a 9. A igreja sendo levantada para amar, ensinar e resgatar o povo separado, o povo eleito e escolhido por Deus. Nos versos 12 a 14, temos uma colocação muito séria a respeito da morte. Ou seja, no verso 13 fala que nós devemos ir à luz. E, no entanto, sabemos que todos os que forem para o inferno e todos os que forem para a morte eterna irão para a escuridão, para as trevas. Portanto, a gente deve nos esforçar, em trilhar o caminho do bem, o caminho da luz. Porque sabemos bem que em Gênesis o Senhor deixou bem claro no verso 4 do capítulo 1 que não há comunhão entre a luz e as trevas, porque Deus, quando criou o dia e a noite, a luz e as trevas, ele fez separação entre a luz e as trevas. E dezenas de religiões querem misturar, o santo com o profano. O santo na simbologia da luz e o profano na simbologia das trevas. E no hino nacional brasileiro, nós vemos um versículo que se enquadra nesse versículo 14, deste capítulo 13, onde que fala: nem teme quem te adora, ó própria morte. Portanto, os verdadeiros adoradores não temerão, ó tu, morte. Por quê? Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? Quem tem ouvido, ouve o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 14. Exortação ao arrependimento e promessa de perdão. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque os teus pecados tens caídos. Porque pelos teus pecados tens caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: expulsa a tua iniquidade e recebe o bem. Recebe o bem, que tem um significado de ou recebe-nos benignamente. E daremos como bezerros os sacrifícios dos nossos lábios. Não nos salvará a Assíria, não iremos montados em cavalos, e à obra das nossas mãos não diremos mais: tu és meu Deus. Porque por ti, ó órfão, alcançará misericórdia. Eu sararei a sua perversão ou rebelião. Eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Eu serei para Israel como orvalho, e ele florescerá como o lírio e espalhará as raízes como o Líbano.
estender-se-ão as suas vergônteas, e a sua glória será como a da oliveira, e o seu odor como o Líbano. Voltarão os que se assentaram à sombra. Voltarão os que se assentaram à sua sombra, e serão vivificados como o trigo, e florescerão como a vide, e a sua mentira será como o vinho do Líbano. Efraim dirá: que mais tenho eu com os ídolos? Eu o tenho ouvido, e isso considerarei. Eu sou como faia verde, de mim é achado o teu fruto. Quem é sábio para entender estas coisas? Prudente para que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, mas os transgressores neles cairão. Amados em Cristo, vemos que o Senhor é um Deus de amor, misericordioso. Embora os capítulos 12 e 13 fala sobre os castigos de Judá, Israel e Efraim, bem como Samaria, que será destruída. Samaria, sabemos que maçonaria, para essa visão simbólica para a nossa nação, dentro das etnias religiosas. O Senhor, aqui que está um ponto curioso de discernimento. Por quê? O versículo 4 desse capítulo 14, do 4 até o 7, aqui essa referência, amados, tem que ser exclusiva ao Israel Oriente Médio, Israel físico. Não tem como enquadrar o grupo religioso da Igreja Católica aqui nessa referência, a não ser aqueles enquadrados no versículo 24 do capítulo 2 de Apocalipse, que são aqueles que não se contaminaram com a doutrina de idolatria ensinado por Jezabel. Por isso, dentro daqueles que não se contaminaram com a doutrina de idolatria, nós poderemos ver dentro do nosso país aqueles que dentro da Igreja Católica são pertencentes ao remanescente de Efraim, que sabemos bem, com relação à teoria das duas casas, os remanescentes de Efraim são aqueles descendentes de judeu, que têm raiz judaica no seu sangue, quer por seu sobrenome ou quer pela eleição divina, e que serão, farão parte deste povo que será vivificado, mas que infelizmente passarão pela grande tribulação. Já no verso 7 diz: voltarão os que se assentarem à sombra da oliveira. E a oliveira, aqui num sentido simbólico, todos aqueles que creem na revelação do Espírito Santo, que os 40 autores santos que escreveram a Bíblia Sagrada foram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, todas essas pessoas estão à sombra da oliveira, que a oliveira nós tiramos o óleo, E o óleo é uma simbologia do Espírito Santo,
que nós podemos ver lá em 1 João, no capítulo 5, nos versos 6 a 9, onde no verso 8 tem lá 3 coisas que testifica na terra, que é a água, numa simbologia do batismo do arrependimento. Pois João Batista, a igreja hoje batiza com água, assim como João Batista batizava com água, mas João Batista mesmo disse: virá após mim aquele que vos batizará com o Espírito Santo. Ou seja, para recebermos o batismo do Espírito Santo, temos que primeiro receber o batismo com a água, salvo raras exceções. E dentro dessas 3 coisas que simbolizam a Trindade divina aqui na Terra, o Espírito, né, que é a simbologia do Deus, do próprio Deus, que é Deus é Espírito. Jesus, né, deixou isso bem claro quando falava com a samaritana lá no Evangelho de João, capítulo 4. E importa que seus verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. E, no caso, o terceiro ponto é o sangue. O sangue, ele nos leva ao arrependimento. Mas qual sangue? Do sacrifício o sangue do sacrifício judaico? O sangue que a gente vai lá, né? Muitos vão lá no hemocentro para doar sangue. Misericórdia. Alguns vão até para vender o seu sangue. Ou seja, a medicina busca uma forma mais fácil para se preservar a vida. No entanto, como disse no capítulo anterior, isso eu vejo como uma doutrina curiosa e que necessita mais estudo pelo corpo de Cristo com relação à preservação da vida. Pois quem ama, como Jesus amou, doou o seu sangue. E nós hoje, que amamos o próximo como a nós mesmos, o sentido de nós doarmos o nosso sangue não é com relação a somente esse detalhe de sentar lá no banco do hemocentro e doar nosso sangue para salvar uma vida. Não, amados. É também no sentido de doarmos o nosso sangue e nos colocar o nosso coração voluntariamente a serviço do Senhor nosso Deus. Aqueles que têm um recurso financeiro, né, pode contar com esse recurso financeiro como uma provisão do Senhor, como este servo do Senhor que vos fala. Pois eu fui separado das milícias naturais, né, de ser guerreiro natural, para ser um militante das milícias naturais. Ou seja, eu fui guerreiro, hoje sou militante do Senhor. Não porque eu mereça, mas pela misericórdia dele. E graças a ele eu tive uma das mais nobres promoções. Fui, né, separado de sargento das milícias naturais, que sargento é um dos líderes, né, das milícias naturais, para ser um simples soldadinho, né, um pequeno servo do Senhor. Mas tenho aprendido que com Deus eu sozinho não posso desbaratar nenhum exército, mas quando sou fraco, aí é que sou forte. E o apóstolo Paulo escreveu na carta de 2 aos Coríntios, capítulo 12, verso 10. Porque quando estou fraco, então sou forte. Qual é o sentido dessa fraqueza, queridos? Quando sou fraco, eu humilho diante do meu Deus, dobro o meu joelho diante do meu Deus,
aí a sombra dessa oliveira, o Espírito Santo, vem e me consola e me faz forte para vencer o mal que tenta me destruir. Shalom Adonai e até a próxima.